Terceira temporada de Invencível acabou e, cara, todo mundo tá falando sobre, como é de costume, tal qual aconteceu com a primeira e com a segunda temporada, todo mundo falando sobre, o que é muito bom. Eu acho que mais pessoas deveriam saber de Invencível, eu gosto de conversar de Invencível com as pessoas. E essa terceira temporada foi espetacular, esse último episódio, cara, destruiu todo mundo que falava que Invencível tinha animação ruim. Pelo menos na luta do Conquista, por causa que o enterro do Rex foi meio paia, foi os caras meio paradão. Mas assim, tem que considerar o fato de que a Amazon deu o quê? 1 ano pros caras fazer 8 episódios de 40 minutos. E, pô, são animadores, são pessoas também, eles não são máquinas que eles conseguem bombear a animação de novo e de novo. Fazer 40 minutos de animação de qualquer coisa é difícil. Eu acho que tem que criticar de qualquer jeito, tem que criticar, tipo, estúdios, mas tem que focar no cerne do problema, né? Tu não pode só criticar os artistas, tem que criticar, por exemplo, os produtores, o estúdio em si, sabe? Que, tipo, tá deixando condições precárias para os artistas, como, por exemplo, aconteceu na Mapa, que tava todo mundo falando, meu Deus, como que a Mapa tá animando isso? E a gente descobriu depois que, olha só, pasmem, é por causa que os artistas estavam praticamente sendo escravizados pelo estúdio. Agora, a terceira temporada realmente é muito boa, possivelmente a melhor temporada de Invencível até agora, mas eu acho que isso vem ao custo de ter algumas das coisas mais chatinhas de Invencível que eu achei até agora. Tiveram certas coisas da segunda temporada e da primeira que eu não gostei, mas geralmente isso era questões técnicas, não questão do pacing, do plot ou de decisões que roteiristas tomaram. Mas nessa eu achei que tiveram coisas que só não precisavam estar ali. A primeira delas que eu queria comentar é sobre o Rex, que eu acho que virou o personagem favorito de todo mundo depois da segunda temporada, incluindo o meu, melhor personagem, melhor arco, o meu glorioso rei Explosão, como meus amigos insistem em falar. Ele, cara, quando ele bateu as botas, né, quando ele se explodiu, Rex Exploded, quando ele se explodiu pra levar o Mark alternativo, eu acho que, nossa, tinha muita Death Flag. Os cara não conseguiram só deixar o bagulho ser natural. Eles queriam muito que a audiência ficasse triste pelo Rex. E eu entendo, mas a audiência já gostava do Rex. A gente ia ficar triste com aquilo, independente do que acontecesse. Porque a gente gostava do Rex. Todo mundo gostava do Rex. Então não tinha que forçar algo. O relacionamento dele com a Rey, por mais que seja muito fofo, eu acho que deu diálogos que deveriam ter acontecido antes. Deveria ter acontecido na segunda temporada aqueles diálogos, ou então em episódios anteriores da primeira temporada, no comecinho da primeira temporada, pra daí, quando ele finalmente se explodisse, né, não pareceria que foi tão súbito, não pareceria que foi tão de repente, por causa que foi tipo, acho que no mesmo episódio até, não lembro se foi um episódio antes ou no mesmo episódio, que ele chegou pra Rey e ele falou tipo, pela primeira vez na minha vida horrorosa, tudo tá começando a dar certo e... Ai, eu sabia o que vinha. Eu não li o gibi, mas eu sabia exatamente o que vinha, só por causa daquela frase. Por causa que é muito óbvio, quando um personagem começa a falar, tudo tá dando certo pela primeira vez na minha vida, ou tipo, eu tô tão feliz com você, nossa, é Death Flag. É Death Flag, tu sabe que o cara não vai durar, tu sabe que ele não vai ficar. E eu fiquei tão triste com isso, porque eu adorava o Rex. Ele era meu rei glorioso, Rex Explosão, ai. E ele se foi no que foi possivelmente um dos arcos mais hypados, né, de Invencível até agora, que foi a Guerra Invencível, que teve bastante mudança dos gibis, particularmente não teve o Spawn, meu GOAT. Mentira, eu não sei nada do Spawn, mas meus amigos adoram o Spawn, então eu imagino que seja legal. Eu deveria ler os gibis do Spawn pra ver se é realmente bom, mas eles gostam. Então eu fiquei pensando, pô, será que vai ter o Spawn? Seria legal, porque eu lembro que eu via o desenho do Spawn, eu vi tipo alguns episódios, eu lembro do filme do Spawn, e não apareceu na série. Uma amiga minha me disse que foi por causa que na Image Comics, em vez dos personagens serem propriedade da editora, né, eles são propriedades dos autores. Então, pelo que eu entendi, o autor de Spawn não quis que o Spawn aparecesse, ou então não conseguiram contatar ele, ou sei lá. Enfim, a Guerra Invencível foi muito boa, só que eu queria um pouco mais, eu acho que foi muito rápido. Eu sei que no gibi é muito rápido também, mas eu não senti a escala do que estava acontecendo até o final. E isso eu achei meio ruim. Eu acho que eles poderiam ter dado um pouco mais de foco
na destruição mesmo. Eles podiam ter mostrado mais coisas. O que eles mostraram foi mais, tipo, os personagens enfrentando outros personagens, né? Os Marks enfrentando heróis, vilões e tudo mais. Mas a gente não viu tanto eles destruindo as cidades. A gente só viu o depois do ocorrido. A gente viu eles olhando para as chamas e tudo mais, o aura farming insano deles. E eu acho que podia ter mostrado eles destruindo, sei lá, nem que seja uma ceninha de 30 segundos deles destruindo monumentos históricos, edifícios e tudo mais. Eu não sei se talvez isso fosse ser um tópico sensível, né? Mas assim, Invencível já mostrou tanta coisa, as cidades são destruídas o tempo todo. Eu não acho que seria demais, não é cruzar uma linha se um dos Invencíveis chega e estoura a Torre Eiffel, tá ligado? Eu queria também umas ceninhas deles destruindo as coisas, pra gente sentir a catástrofe acontecendo. O que eu não posso dizer da luta do Conquista, porque a luta do Conquista foi tudo que eu queria. E mais. Meu Deus, como foi perfeito. O dano colateral, a luta em si, a coreografia foi absurda. A animação, cara, todo o dinheiro da terceira temporada foi pro cabelo do Mark. É absurdo o quão bem o cabelo dele tá animado enquanto ele tá apanhando pro Conquista, cara. Até eu não consegui nem sentir pena direito, porque eu tava tipo, meu Deus, que cabelo bonito, que cabelo bem animado. E o Conquista, que, né, de longe foi o melhor arco de Invencível, de todos da série, né, da série. Não tô falando dos gibis, por causa que eu não li os gibis, mas um episódio não é um arco, né, mas foi a melhor coisa que já aconteceu nessa série. Meu Deus, que luta boa, que personagem bom. Eu vi muita gente falando, por exemplo, daquela cena do Conquista, que ele fala, eu estou tão solitário. Foi muito esquisita. Foi muito esquisito à primeira vista, eu fiquei com medo de... eu fiquei com medo, tipo, mano, imagina se um cara de 2 metros te derruba no chão, te segura pelo pescoço e fala isso. Que medo, cara! Oh, que horror. Mas muita gente comparou isso com masculinidade tóxica, né? Que, por exemplo, o Conquista, ele é o Viltrumita, o segundo Viltrumita mais forte, né? O nome da música tema dele. E, ao mesmo tempo, ele chega falando, eu me divirto com isso, por favor, eu quero que você resista, não sei o quê. E aí chega no final e ele fala, eu tô tão solitário, essa vida é sofrimento, eu sou uma vítima do meu próprio sucesso. Isso reflete bastante a questão de como masculinidade tóxica faz com que homens fortes tenham que se privar de sentir para que eles consigam sucesso. Eles têm que ter sucesso, mas para ter esse sucesso eles não podem se tornar vulneráveis, eles não podem se permitir serem vulneráveis, ao mesmo tempo que, para eles, quando eles chegam nesse patamar de sucesso, é inconcebível ser vulnerável, mesmo que tu possa só se tornar vulnerável, tu pode só chegar. O Conquista poderia muito bem conversar com os outros Viltrumitas, ele poderia baixar a guarda. Só que ele não o faz, em parte porque ele é louco, né? Eu acho que ficou meio óbvio que o Conquista não bate bem da cabeça. Mas também por causa que eu acho que eles quiseram falar um pouco disso, né? Viltrum é uma sociedade cratocrática, acho que é o nome de sociedade que vive da guerra, o mais forte reina os mais fracos. E ele simplesmente, cara, ele é louco. Ele é o segundo mais forte por um motivo. Cara, ele é viciado em combate. Ele não pode dizer que ele não queria lutar. Ele queria, só que ao mesmo tempo ele ansiava pela intimidade que ele não podia ter por causa de como ensinaram ele. E pra ele, tipo, não dá pra ele voltar atrás. Só que o Conquista não é um vilão redimível, aquilo não tentou redimir ele, aquilo não foi uma backstory triste, por mais que quando eu vi eu pensei, caralho, estão tentando dar personalidade pro maluco que é só o Broly, basicamente, né, o Broly do Z. E eu achei bom na verdade, eu acho que é interessante como crítica, eu acho que é interessante pra aprofundar o personagem, porque mostra o quão afundado nessa loucura ele tá. E foi muito bom, cara, não tenho o que falar. Eu vou só ficar me desdobrando em elogio se eu continuar falando dessa luta desse personagem. Meu Deus, eu preciso colocar o Conquista numa campanha de RPG minha. Eu preciso que ele seja vilão de algum RPG, meu Deus. Conclusão, a terceira temporada foi muito boa, mas ela teve alguns aspectos meio ok. Tipo, o comecinho foi meio chato. Os primeiros 2 episódios foram meio chatos, eu não gostei muito de certos episódios. Muitas das coisas foram só pra botar o Mark pra baixo, o que eu acho bom. A melhor forma de escrever super-heróis não é necessariamente com desafios físicos, mas com desafios morais, especialmente heróis superpoderosos, e o Mark é o melhor exemplo disso, e eu quero muito ver como ele vai se desenvolver nas temporadas seguintes, especialmente depois da conversa que ele teve com o Oliver no final dessa terceira temporada. E eu queria
poder voltar no tempo e entrar no estúdio da Amazon que eles estavam fazendo Invencível e falar, por favor, não toquem Billie Eilish quando o Rex explodir. Por causa que, meu Deus, que decisão horrorosa. Não porque Billie Eilish é ruim. Eu gosto de Billie Eilish, surpreendentemente. Eu não tenho perfil de gostar de Billie Eilish, eu acho. Mas, cara, foi muito forçado, velho. Nossa, colocar, tipo, uma música exageradamente triste na hora que o personagem morre. Ai, não, fiquei tão triste. Foi paia. De resto, muito bom. Teve seus altos e baixos. Nota final 4 de 10.